A gente estava fazendo complô no telefone para ver se a gravação estava funcionando. Ó, gente, então, vale ressaltar, tá? A gente está gravando a apresentação. O objetivo da gravação é muito mais poder disponibilizar o material para outras pessoas também. Então, se alguém tiver algum problema com isso, por favor, manda uma mensagem no chat. O chat vai estar ativo o tempo todo, então qualquer coisa que vocês quiserem falar, por favor, mandem no chat, tá? E também a gente vai ter um momento de conversa, um momento de bate-papo, porque eu acho que, ainda mais com esse título, né? Design em crise, eu acho que a proposta é muito mais a gente se articular em rede e dar as mãozinhas para a gente ver o que está acontecendo na nossa realidade, para conseguir sairmos dessa todos juntos e todos bem, né? Que essa é a grande questão. Então, todo mundo está conseguindo me ouvir? Posso dar continuidade? Tudo bem? Um joinha com a mão se tiver tudo certo. Show! Beleza. Então, vamos lá. Design em crise. Como pensar e operar sua organização em prol da sustentabilidade. Que legal ter a oportunidade de conversar com vocês sobre isso. O meu nome é Lucas Melara, eu sou gerente-chefe, o designer-chefe da LM Companhia. É uma empresa de design focada em desenvolvimento de marcas. Então, a gente trabalha com branding, seja criando logotipos ou desenvolvendo as plataformas que essas marcas vão se expressar. E da onde está vindo, né, essa conversa design em crise? Tá vindo dessas últimas 3 semanas que o mundo virou de cabeça para baixo. E eu tive a oportunidade de fazer uma consultoria, atendimento com um monte de cliente meu, cada um em um segmento diferente, vindo conversar para a gente fazer uma adequação específica do modelo de negócio, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sou mestrando em design, também pela Unesp, e dentro do design, a gente está estudando design contemporâneo, que é um gancho muito interessante para a gente abordar essa situação, e arranjos produtivos locais subalternos, que é uma matéria do professor Juarez. E o que são arranjos produtivos locais subalternos? São formas comunitárias de organização de sistemas e formas econômicas e serviços que estão aí não necessariamente no centro, né? Não estão no conceito centro das cidades, estão em regiões periféricas. E a região periférica, ela não precisa passar pelo centro para ela se tornar um dispositivo de atividade econômica funcional, né? Ela se arranja propriamente dito ali na sua própria comunidade. Então, quando a gente fala de economia criativa, é um momento que a gente está vivendo, tem tudo a ver, porque na economia criativa, se a gente estiver falando de um arranjo central, a gente está falando, por exemplo, da Sony Music, né? É economia criativa, mas ela é central. Ela não está se adaptando e ela não está evoluindo pela necessidade apresentada na periferia. A motivação dela é outra, a diretriz dela é outra. Então, nesse sentido, vamos supor que a gente está trocando a Sony Music por pequenos grupos de pagode locais, né? Essa é a diferença de contextualização que a gente está colocando. E aí, como pensar e operar sua organização, isso vale tanto para a sua organização empresa, como para a sua organização pessoal, profissional, mental, de como conseguir absorver todas essas novas informações e se posicionar no mercado. Esse sou eu, uma linda criança. Eu gosto muito dessa foto da esquerda porque ela ilustra muito o meu crescimento, né? Eu sou filho único de mãe solteira
Então, papai, você é meu campeão, te amo. Atrás está escrito para o meu papai Silvia, que é essa mulher incrível que está do lado direito da tela. A minha mãe é gerente do Sebrae de Araçatuba. Ela trabalha no Sebrae há 30 anos. E ela é meu primeiro momento, né, minha primeira referência de liderança. Minha primeira referência de mulher forte, pessoa forte, que consegue resolver mil coisas ao mesmo tempo e ainda assim promover um desenvolvimento para as pessoas que estão ao redor dela. Então, eu acho muito legal colocar aí, né, essa questão, porque por ser filho único de mãe solteira, eu tive muitos problemas, né, tanto no colégio, por sim, assim, Colégio São José é o amor da minha vida. É o amor da minha vida. O Walter, assim, o que me foi colocado ali dentro, né? É, tanto de positivo como de negativo me moldou muito, porque as irmãs, a organização do colégio sempre tiveram um carinho muito grande por mim, mas nesse processo eu encontrei alguns pais que não entendiam, né, já nos anos 2000, o que era uma mãe solteira. Então, minha mãe, ainda mais uma mulher branca, empresária, trabalhadora, sofreu muito preconceito dentro do São José, por questão de alguns pais, né, não da escola. Mas, ainda assim, né, e sendo uma criança gay dentro da escola, também tive minhas questões, mas mesmo com esses pequenos pontos, né, que eles servem para a gente ser mais empático com o nosso próximo, porque a gente sabe o que é experienciar uma dor, eu também preciso reconhecer que nessas telas, o que está me sendo dito aí? Que eu também tive muito privilégio, muito privilégio. Então, é uma faca de dois gumes, porque ao tempo que a empatia foi desenvolvida, o reconhecimento de todas as oportunidades que eu tive na minha vida para eu estar aqui conversando com vocês também precisa acontecer. Então, quando a gente fala lá, né, da questão dos privilégios, né, da corrida dos privilégios, a gente precisa estar aberto a sentir a dor do outro e reconhecer tudo que foi bom para nós nesse processo, porque a gente entende que tem muito mais gente que está em outras condições que a gente precisa pegar na mãozinha e trazer junto, né? O privilégio ele está aí ressaltando a nossa obrigação de ter a nossa comunidade envolvida e desenvolver pessoas enquanto a gente se desenvolve. Então, esse aqui é um pouco do meu misto de referências, né? Então, tem aí a visão empreendedora do Sebrae, nesses 30 anos que minha mãe está lá, eu tenho 25, então faz 25 que a minha canção de ninar são os 10 comportamentos do empreendedor. Filho, busque soluções, era uma delícia. Aí eu entrei na Unesp para cursar design, que foi um grande marco na minha vida, porque é muita gente de muito lugar diferente se misturando no mesmo centro, né, na mesma universidade, e aí você consegue interpretar muitos comportamentos por causa disso, né? Você consegue ver uma diversidade de vieses ideológicos e comportamentais se juntando para que você crie um todo que tem uma produção maravilhosa, tanto artística, acadêmica, de produtos, em todos os seus âmbitos, né? Então, você começa a ter constituição de projetos por pessoas muito diferentes. E aí entram as questões de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade. E dentro da Unesp, eu tive a oportunidade de conhecer essa turma aqui, que é a ESEC. A ESEC é a maior ONG de jovens do mundo, né? Ela está presente em muitos países e o objetivo dela é desenvolver liderança para que a gente leve pessoas a fazer intercâmbio social. Então, eu tive experiência, né? Eu trabalhei na ESEC como gerente de marketing digital um ano, tanto no Brasil como na Itália e no Reino Unido, e fiz o intercâmbio na República Tcheca em 2016,
que eu dava aula para crianças e adolescentes sobre a cultura brasileira para trabalhar com os índices de xenofobia, porque foi um país que ficou muito tempo fechado, né? Tanto que no interior da República Tcheca, eu fui para uma cidade, além de Praga, que se chamava Tábor. Em Tábor, por não ter muito conceito, né? Não saber o que é um estrangeiro, a gente foi sempre muito recebido, mas em Praga as questões xenofóbicas eram bem difíceis. Então, foi a primeira vez que eu conheci o que eram ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Agenda 2030 da ONU. E aí, me apaixonei por essa questão do desenvolvimento sustentável, consegui em algumas palestras, alguns eventos de designers se posicionando a favor do desenvolvimento sustentável. E aí, em 2017, eu fundei a LM, que, como eu apresentei para vocês, é uma agência de design que trabalha com impacto social. Então, hoje, um quarto do nosso faturamento com marca e site é revertido para projetos de design social. Então, a gente tem de escopo desde a erradicação da fome, igualdade de gênero, como promover parceria pelos objetivos, né? Pela implementação disso. Então, se articular entre parceiros para gerar cada vez mais projetos. Célia, eu vou pedir só para você desligar o microfone, por favor. Obrigado. Então, esse é o primeiro questionamento que eu vou trazer sobre diretriz de projeto, né? Quando a gente fala de design contemporâneo, o que está sendo colocado aí em questão? O que está sendo feito com esses projetos? Da onde está vindo a matéria-prima? Qual é a utilidade? Então, o processo produtivo e a cadeia inteira está sendo colocada aí em questionamento. Então, nesse primeiro lado esquerdo, a gente tem um marco do design da transição entre o moderno e o pós-moderno. Isso aqui é um espremedor de limão siciliano, tá? É um espremedor que custa 650 euros e ele tem uma forma que é muito... Ela é polêmica, né? Tem gente que ama, tem gente que adora, mas essa era a questão do design até o pós-moderno, era falar das questões formais e colocar aí o design como um marco de projeto, realmente, né? Para ele ser levado em consideração durante o desenvolvimento de produtos e tudo mais. Então, ele teve a sua função. Mas hoje, um espremedor de 650 euros, que só espreme limão siciliano, e é feito integralmente de aço, vocês comprariam isso hoje? Está na lista de prioridades de vocês? Preciso ter um espremedor de limão de 650 euros? Eu acho que a grande questão aqui é não. Muito simples, muito simples. Não, pô, é legal, fez uma foto bonita, mas eu vou comprar isso agora para minha casa? Vou pedir pelo delivery essa questão? Não vou. Então, aqui, do lado direito, você tem um projeto que é de um cara que chama Tiago, eu vou passar nas referências depois para vocês, que ele é de São Bernardo, e aí ele montou na casa dele, pelo mesmo valor de produção de ele montou um mini laboratório na casa dele que produz prótese inteiramente impressa em 3D, né? Então, por que os dois estão de lado a lado? Para mostrar nitidamente a diferença de raciocínio de projeto entre o design que eu vou chamar de um pouco mais antigo, né? Um design que ficou ontem, e do lado direito o design do amanhã, porque ele está desenvolvendo interface para lidar com pessoas, está fazendo isso por um custo acessível, porque cada prótese dessa tem um preço de custo muito baixo, e é a produção científica e intelectual sendo disponibilizada para as pessoas, o que é muito bonito.
Resiliência é o termo que a gente precisa ter em mente quando a gente fala, né? Tanto do design para a sustentabilidade, como o que a gente tem que ter em mente para enfrentar as situações que a gente vem vivendo nas últimas semanas. Resiliência quer dizer a capacidade dos corpos de aguentarem pancada, dobramento, conformações, deformações, sem perder as características principais dele, né? E isso é um termo que a gente usa para falar sobre as nossas comunidades, para falar sobre as nossas cidades, para falar sobre as nossas pessoas, as nossas interações, porque a resiliência é a pré-condição da sustentabilidade. Se a gente não desenvolve dispositivos e mecanismos para sobreviver tudo isso que está acontecendo, a gente vai sucumbir. Ponto. Mas isso já está vindo, né, numa escola de pensamento que data desde a virada do milênio, né? Com a implementação das 8 ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Mas a gente teve um marco em 2014, num evento bianual que se chama Design Capital. A cada 2 anos, ela acontece numa cidade escolhida, e em 2014 foi a primeira vez que essa Design Capital não foi numa cidade europeia, foi na cidade do Cabo. E aí, o que ficou muito marcado dessa edição? As comunidades periféricas desenvolvendo tecnologias, tanto tecnologias propriamente ditas, como as chamadas tecnologias sociais, né? Dispositivos para resolver problemas iminentes, problemas sérios, problemas de vida, né? E não só a questão do design lá na pontinha das necessidades humanas, fazendo o seu papel de, precisa entrar na linha de produção. Não, aqui a gente já está mudando o foco. Porque durante muito tempo, né, no processo de industrialização dos países do chamado terceiro mundo, foi-se dito que esses países não precisariam passar pelo processo de industrialização, porque eles não tinham o que produzir, né? E aí esse discurso foi transformado mais para frente, dizendo que a gente não precisaria investir em economia criativa, porque a indústria dos países de terceiro mundo tinha que ser focada em beneficiamentos mais básicos para fazer essa transferência de matéria-prima, né? Deixar a produção intelectual e tecnológica para os países de primeiro mundo. E aqui a gente tem um marco que muitos países e muitas comunidades propriamente ditas que nem chegaram perto do processo de industrialização já estavam num avanço tecnológico lá na frente, produzindo essas tecnologias sociais que hoje os países de primeiro mundo estão todos olhando com os maiores olhos e boca salivando, porque são tecnologias de sobrevivência. São tecnologias de sobrevivência. Ponto. E aqui, então, iniciou-se o conceito dessas smart cities, né? Que, no fato, são cidades que pensam não do modo central e periférico. As smart cities ligam tudo o que há nelas. Então, são cíclicas, desde a produção energética, desde a produção humana, da produção intelectual, tudo começa e se encerra na Smart City, nos processos